estamos animados, né, amiga? É, uma excelente semana. Eu adoro segunda-feira, você gosta? Você Recomeçar, curte? eu gosto. Ah, amiga. é isso. Respiro Recomeçar. fundo, né? Porque passa rápido, né? Não Não passa adianta voando esperar o o fim de semana. Porque a gente espera o fim de semana e passa tão rápido, a gente tem que ser feliz agora, na segunda, na terça, na quarta. Todos os dias, também Né? acho, né? Olha, hoje o programa está recheado. Nosso assunto central, nós vamos falar sobre a saúde auditiva, a saúde da sua audição. Você cuida? Tem costume de perceber? Tá com fone de ouvido, né, num som muito alto, tem o ponto, Mas ali todo mundo é tranquilo com a Mas gente, às vezes né? tem uns gritos aqui no ponto, gente, que os decibéis passam, viu? Ó, tá dando A gente, às risada, vezes, você sabe que é verdade. Né? toma uns a gente berros assim no assusta ouvido. aqui, ó, com esse negócio aqui, às vezes, gente. Imagina alguém gritando dentro da sua cabeça, é uma coisa horrível. Mas além desse assunto tão bacana, a gente também tem notícia e informação pra você. O Falando Nisso está no ar. Crianças estão mais altas e mais obesas. Um estudo analisou dados de mais de 5 milhões de crianças que nasceram entre 2001 e 2014. A pesquisa realizada pela Fiocruz, pela Universidade Federal de Minas Gerais e pela Universidade de Londres apontou que as crianças estão mais altas e com mais sobrepeso. No estúdio, vamos falar sobre perda auditiva com a microsom e também ficar por dentro do que está sendo comentado na web e os destaques regionais direto da Band Vale FM. Segunda-feira, dia 29 de abril, o Falando Nisso começou. E claro que tem uma mensagem para a sua semana e ela pode ser até um pouco divertida, mas leva uma reflexão. Porque, olha, muitas vezes a gente precisa entender que a cara feia de alguém não é diretamente pra gente. Ela pode estar, de repente, preocupada ou preocupado, né? Ou passando por uma situação difícil, sabe? Com aquele pensamento longe, com a cabeça em outro lugar. Então a gente não pode tirar uma conclusão precipitada e achar que aquela fisionomia que não tá te agradando é pra você. Às vezes a pessoa tá estressada, preocupada com outra coisa. Ou muitas vezes ela é feia também, gente. Aí não tem o que fazer, né? Aí não tem jeito. Você tem que amar todo mundo do jeito que é. É verdade. Tá bom? Então, cara feia, pensa nisso. Não é pega pra você. Mas sabe o que é pra você aqui no nosso programa? Os prêmios, os sorteios que você pode participar. A gente já vai fazer os sorteios logo essa semana. É amanhã já, gente. Então, olha, até amanhã você pode concorrer a um kit muito bacana. Tem escova elétrica da Ortovip, tem um kit também bem bacana da Polipet pra você, pro seu bichinho de estimação. E também uma mala linda da Sicredi. Cadê a mala? Aê, gente. Olha, todas as informações para você concorrer a esses 3 prêmios, você encontra lá no nosso Insta, que é o @FalandoNissoBand. Dia 30, então, amanhã, a gente vai fazer o sorteio dos 3 prêmios. Quem for o sortudo ou a sortuda tem que vir aqui à TV para poder retirar o seu prêmio, tá? Vamos para a perguntinha da enquete, que tem a ver com o assunto de hoje também, perda auditiva, junto com a microsom. Então a perguntinha para você é o seguinte, sim ou não, pode ser bem sincero lá, 12997167989 é o nosso WhatsApp. Você já fez exames preventivos para audição? Hashtag sim, tudo juntinho, tá? Ou hashtag não. Só para a gente conhecer um pouquinho a sua história também, o seu relacionamento com o assunto de hoje. Eu confesso que eu fiz, mas faz tempo. Eu também, faz tempo. E eu acho que também muito porque nós trabalhamos com comunicação. Isso. E aí, dentro dos exames, sabe, admissionais, demissionais, tem ali também aquele, né, que é pra saber da perda auditiva. É verdade. Você lembra disso? Lembrei disso agora, eu que fiz você em falou. alguns Só que momentos você da minha falou. vida. E era legal, você coloca um fonezinho, né? E aí vão soltando lá apitinho, um né? apito e você vai... Toda vez que você ouve o apito, você tem que... Eu lembro que eu ficava bem concentrada. Você aperta... Do lado, né? Foi desse lado ou foi desse lado? Você ouviu aí? Não sei, acho que é isso, né? Eu lembro que às vezes eu fazia tanta força, assim, pra ouvir, eu não tava muito bem não, viu, amiga? Será?
Não sei se é sujeira no ouvido ou é velhice, mas alguma coisa A é. gente até pode perguntar, né, sobre essa questão, como fazer a higiene Ai, boa. né, do nosso ouvido, ouvidinho. da orelha, né, no caso. Vamos Bom. lá. O tema de hoje, então, gente, é a saúde da audição, né, a nossa audição. Um tema super importante, principalmente porque nos tempos de hoje, muitas pessoas, principalmente os mais jovens, acabam ficando com o ouvido, quer dizer, com um fone de ouvido, num som exagerado, que a gente mesmo. sabe que não faz bem. E até mesmo quem está assistindo alguma coisa na televisão, às vezes aumenta muito esse volume, né? Então a gente sabe que outros fatores, além desse também, do fone alto, a TV alta, né? Podem prejudicar a audição. Então no programa de hoje a gente vai aprender as causas, como se faz o diagnóstico e também os tratamentos com a Microsom Vale. Seja muito bem-vinda a doutora Mariana Rosa, que é otorrino, e também o Felipe Maia, que é fonoaudiólogo. Que bom ter vocês aqui, viu? Obrigado, Obrigada. gente. Boa tarde, hein? Vamos começar falando então sobre a primeira questão, que é o fone de ouvido. O quanto de fato ele impacta na saúde auditiva, pensando nesses jovens que ficam muitas vezes com fone de ouvido em tudo quanto é lugar, na rua, na academia, não é verdade? E eles podem de fato causar uma preocupação mais a médio e longo prazo? Sim, Águida. O que acontece? A gente tem falado bastante sobre questão de saúde auditiva em qualquer faixa etária, mas se a gente for falar hoje dos jovens, os fones de ouvido é algo que está presente para todo mundo, né? Só que assim, falando de pessoas novas, os jovens eles acabam não tendo essa noção do perigo que está rondando, né? Curtindo a sua música, malhando, caminhando. O que acontece? O problema do fone de ouvido é a frequência e a intensidade que você está ouvindo, né? A gente sempre tem que lembrar de uma regrinha, porque assim, o celular, a gente não consegue mensurar em quantos decibéis o fone vai estar no seu ouvido. Mas hoje em dia, qualquer celular, passou da metade ali do volume, ele já fica vermelho ou laranja. Opa, você já tem que ficar atento ali. Então, o que é o ideal? O que é saudável? Usar até a metade do volume. Isso sim vai ter segurança, né? Desde que também não usamos ali o dia todo. Então, a intensidade juntando com a frequência vai trazer prejuízo. E esse prejuízo não é de imediato, né? Você vai vivendo. Quando você chega ali na casa dos 40, o que acontece? Aí que você vai começar a sentir a dificuldade. Sendo que a perda, né, se ela viesse precocemente com a idade, ela aconteceria muito depois. Então, assim, a população está adoecendo por conta dos fones de ouvido. Que coisa, né, gente? E algo tão comum, às vezes a gente precisa também, até para conversar no telefone, por causa da correria, a gente coloca o fone de ouvido e fica usando, e vai lá e tasca o dedo no volume mais alto para ouvir o que a pessoa está falando. Né, pro volume. Não presta mesmo. A gente meio que vivencia isso. Então, o programa de hoje é para trazer essa consciência para você. Mas existem outras causas, doutora, que podem também, então, prejudicar a nossa audição? Sim, nós temos as causas internas e externas, né, que levam à perda auditiva. Quando eu falo de causa interna, nós temos as predisposições genéticas. Então, uma pergunta muito importante que eu sempre faço na consulta, tem histórico familiar de perda auditiva? Então, se é positivo, a gente sempre tem que fazer um rastreio mais importante. Tem algumas drogas, algumas medicações, né, antibióticos que a gente faz internado, que também são ototóxicos. Então, o uso prolongado acaba afetando as células do ouvido, tá? E temos algumas doenças associadas que levam à deterioração dessas células. A diabetes é a principal. Então, já sabemos que a diabetes começa atacando os microvasos. E o ouvido é um órgão muito delicado, ele é muito pequeno. Então, uma das consequências da diabetes também é ir determinando essa falha nos canaizinhos do ouvido, tá? Hipertensão, doenças cardíacas também são fatores de risco, tá? Para perda auditiva. Temos o estilo de vida, alimentação, aumento de colesterol, e exercícios físicos, né?
o exercício físico em si ativa a circulação e isso vai ajudar a ativar a O circulação. problema é do fazer ouvido exercício também. físico com fone de ouvido alto. Exato. Aí você tem tá que- acertando de um tirar lado e esse errando do hábito. outro. Isso é um estímulo, mas a gente tem que tomar cuidado com o excesso do estímulo. Estímulo. É tentar tirar, gente, pelo menos ali na academia, né? Eu vejo as pessoas parecem que estão em casulos, assim, né? E a gente fone de pensa que ouvido, fica mesmo malhando. assim, né, amiga? É engraçado, É. né? A gente esquece das pessoas em volta, né? Tem isso às mesmo. vezes já. Oi, tudo bem? Quantas falta? A pessoa nem Nem- tchum pra mim. Aí eu fico brasa, mas ao mesmo tempo eu falo, não posso ficar brava porque ela não está me ouvindo. Né? Ela vai ter aconteceu perda comigo, auditiva. Já aconteceu depois. comigo as duas coisas. Né? Ai, que Tanto situação. de falar e eu não ouvi, e ao contrário também. Também. Agora, vamos pensar, até o Dr. Felipe falou sobre a questão de que isso pode, o fone de ouvido, pode acelerar, né, o processo de perda auditiva, mas numa situação normal, onde a pessoa, ela é saudável, não tem diabetes, não fica usando fone de ouvido, a partir de que momento é necessário prestar mais atenção na nossa audição? Então vamos lá. A partir dos 50 anos já é indicado uma vez ao ano fazer a audiometria, né? Temos algumas profissões que exigem audiometria anual no exame periódico. Então, se tem exposição a ruído, tem que usar o EPI. Eu sempre reforço isso da importância do uso do EPI e pelo ruído de repetição. Então, dependendo da profissão da pessoa, é anual desde o momento que entrou nesse serviço, tá? Perfeito. Doutora, a gente vai só parar um pouquinho nossa conversa aqui. Antes até de chamar o nosso link, quero reforçar para vocês o Instagram da Microsom aqui no Vale do Paraíba, que você pode seguir, ter outras informações. Então tá aqui, ó, Microsom, Vale, Paraíba. Você pode seguir lá, também ter todos os contatos da clínica. A gente já reforça para você, mas está em várias cidades aqui da nossa região. Então você corre lá, pode seguir e a gente traz mais informações durante o programa sobre a Microsom. Agora a gente vai comentar com vocês que depois do anúncio de distribuição de quase 160 mil doses da vacina contra a dengue, a região segue, infelizmente, sem previsão da chegada desses imunizantes. Isso, a Caroline Correia vai conversar com a gente ao vivo e falar mais sobre essa situação aqui na nossa região. Carol, boa tarde. Oi, Águida, boa tarde para você, para o Lucas e para todo mundo que nos acompanha aqui no Falando Nisso. Bom, como vocês disseram, ainda não tem essa previsão para a chegada das vacinas, mas segundo o Centro de Vigilância do Governo do Estado, que é o responsável por fazer a distribuição das vacinas, ela deve chegar ainda essa semana. A gente procurou o Ministério da Saúde, né, para entender essa demora, o que ia acontecer, e eles nos informaram que faz, então, o repasse das doses aos centros aos grupos de vigilância epidemiológico, que por sua parte fazem parte do governo do estado, e eles fazem então a distribuição. Então tá terminando fazer esses trâmites, né, de enviar as doses ao GVE e depois então repassar aos nossos municípios. Aqui em São José dos Campos, eu estou em frente a uma UBS do Parque Industrial que deve fazer essa vacinação. A cidade deve receber cerca de 44 mil imunizantes, quase 44 mil imunizantes, né? São José dos Campos é a cidade da nossa região com o maior número de mortes, são 32 óbitos pela dengue, né? Depois vem Taubaté com 18 mil e Jacareí 15 mil. Lembrando que o público-alvo desse imunizante, desse primeiro momento, são as crianças de 10 a 14 anos. Então, esses números de vacinas vindas aqui para a nossa região corresponde a essa faixa etária. Já faz alguns meses que as cidades da nossa região fazem ofícios ao Ministério da Saúde para serem inclusas, né, na listagem de municípios que iam receber o imunizante, já porque a nossa região, como vocês mesmos disseram, é uma das que mais preocupa no estado de São Paulo. Hoje a gente acumula 105 mortes por dengue e passamos mais de 108 mil casos da doença desde janeiro. Então é um número muito preocupante. A gente segue acompanhando tanto a chegada quanto, né, esses casos. E só para finalizar, pessoal, lembrando que no Brasil todo, nas cidades que já receberam o imunizante, a adesão está baixa. É importante, né, pessoal, se cuidar nesse momento, né? Com a chegada da vacina é importante se imunizar. A gente segue acompanhando então. Pessoal, volto com vocês aí no estúdio.
Obrigado, Carol, pelas informações. Qualquer novidade, traz aqui para o programa, por favor, viu? Olha, a gente segue o programa, então, no próximo bloco, trazendo para vocês destaques da web com a Lana Moraes. E mais sobre saúde auditiva com a Microsom Vale. A gente volta daqui a pouquinho. De volta nessa segunda-feira, falando sobre saúde auditiva com a Microsom Vale. Você pode, então, conhecer mais também, porque está na região há 30 anos, com muita credibilidade, tratando realmente de problemas de audição. E tem uma enquete para você participar através do nosso WhatsApp, para você também falar um pouquinho sobre a sua vivência com o assunto. Então, o nosso WhatsApp é 12 997 16 7989. A perguntinha é a seguinte: você já fez exames preventivos para audição? Hashtag sim, hashtag não. No próximo bloco, a gente traz o resultado parcial. É isso, gente. Olha, você pode também mandar pergunta para os nossos entrevistados, que são da Microsom Vale, que é a Mariana Rosa, otorrinolaringologista, e o fonoaudiólogo também, Felipe Maia, tá bom? Eles estão aqui para ajudar vocês com qualquer assunto relacionado à perda de audição. Pode mandar que depois a gente já começa a responder. Tem pergunta que também chegou direto do Açaí Atacadista. Vamos ver. Estou aqui com o seu Horácio, direto do Açaí Colinas. O que o senhor acha que prejudica na vida da pessoa que vai perdendo a audição? É mais a participação social, familiar, ela não participa mais tanto quanto antes. Vamos pensar um pouquinho sobre isso? Realmente é isso, doutora? Vai perdendo essa questão social? Olá, seu Horácio. Muito boa a sua pergunta e sua colocação. Então, assim, esse é um dos fatores mais importantes na perda auditiva, que leva ao afastamento, normalmente, do idoso, né? Então, no início, a gente vê os sinais que ele começa a pedir para repetir. Pede para repetir, vai ficando envergonhado, e aí começa o isolamento social, tá? Então, a gente pega no ambiente de família, porque quando a gente tem a perda auditiva no idoso, a dificuldade da compreensão das palavras quando tem um ambiente ruidoso. Tá lá no almoço, todo mundo conversando, criança gritando, cachorro latindo, o idoso vai ter uma maior dificuldade de compreender. Então, como eu falei, primeiro eles começam pedindo para repetir, depois vai ficando com vergonha, vai se cansando e vai vindo o isolamento social, tá? Outra coisa muito importante é que isso é fator de risco para déficits cognitivos. Então, o idoso que não está tendo estímulo auditivo, ele vai perdendo um pouquinho da cognição, tá? Então, nós temos um impacto muito importante, que é levar à depressão, né, o isolamento social e ao déficit cognitivo. Isso impacta muito na qualidade de vida, certo? Então, a gente tem que ficar muito atento. A população está envelhecendo, então o número de casos de perda auditiva também está aumentando. E precisamos cuidar desse fator. Bom, a gente já entendeu que a partir, então, dos 50 anos, a gente tem que ficar atento, né? A nossa qualidade da audição, procurar um especialista, um otorrino, um fonoaudiólogo. E aí, Felipe, eu queria saber, por exemplo, indo até a Microsom, né? Uma pessoa que tem uma saúde normal e tudo. Quais são os exames preventivos necessários nessa fase, para todo mundo saber, né? Então, o que a gente sempre indica, né? Chegando no consultório, o fonoaudiólogo ou otorrino, primeiro passando com o otorrino, ele já vai olhar a questão do ouvido, ver se não tem cera, ver se não tem nenhum tipo de infecção. Deu tudo certo? O que a gente tem que avaliar que a gente não enxerga ali na meatoscopia? É fazer audiometria, né? E essa audiometria, ela é feita também lá na Microsom, eu consigo fazer, né? Nessa audiometria a gente tem a audiotonal e a audiometria vocal, né? Justamente para a gente saber mensurar o quanto que aquele paciente está ouvindo, né? E se tem algum problema auditivo ali, né? Dentro desses exames existe também um exame que a gente chama de imitanciometria, justamente para a gente saber se o paciente tem alguma infecção no ouvido, se tem alguma pressão negativa devido à nossa tuba auditiva ali, né? E daí a gente já consegue também ter uma ideia para o diagnóstico se é uma perda ali permanente ou temporária devido a alguma questão ali de infecção ou não.
Tá? Excelente. Olha, muita perguntinha chegando, então a gente já vai colocar agora a sua participação pelo 12 997167989. Na tela, por favor, a primeira participação da Rosângela Custódio. Ela que é de Taubaté. Um beijo para todo mundo de Taubaté. Meu pai tem Alzheimer e não aguento comprar mais aparelhos auditivos. Existe algum outro recurso ou sugestão para ele ficar com o aparelho? Como que vocês conseguem, então, ajudar a nossa amiga? Pelo que eu entendi, o problema é o pai ficar com o aparelho. Sim. Então, se a gente for pensar nesse sentido, a gente tem que avaliar o paciente para verificar o tipo de aparelho que o paciente está usando. Se é com molde, se é com oliva. Oliva é uma borrachinha que vai dentro do canal auditivo. Por quê? Quando eu falo em molde oliva, normalmente a oliva ela acaba não ficando tão presa, né? O molde, ele já cria mais uma pressão. Então, ali o paciente vai ter que fazer muita força para arrancar da orelha. É claro, tem pacientes também que tem uma cordinha que a gente liga num aparelho ao outro e prende na roupa, prende em algum acessório, para você não ter a perda do aparelho. Porque, assim, o paciente ele vai acabar, né? Ele vai acabar tirando o aparelho. Então, a gente tem que tentar dificultar para ele, né? Para ele não ter essa oportunidade. Mas, assim, não tem um outro tipo de aparelho que ele possa usar. A gente só tem que facilitar, criar uma solução ali pro seu pai, no caso. Legal. Gente, tem mais perguntas chegando e um comentário muito interessante. Quem mandou pra gente foi a Irene. Um beijo, viu, Irene? Estou com a audição afetada devido à dengue. Pode acontecer mesmo? Alguma, né? Não sei se perda, talvez temporária. Bom, vamos lá. Primeiro, essa paciente precisa de uma avaliação de otorrino, porque a gente precisa fazer a otoscopia. Nada impede de você estar com a dengue e de repente teve uma cera impactada ali que está atrapalhando a condução do som. Existe uma condição que se chama surdez súbita, tá? Que a gente tem uma perda auditiva súbita, não se tem determinados, não se sabe por que exatamente, mas pós-infecções virais é o que normalmente acontece a perda súbita. Nós tivemos muitos casos na pandemia do Covid, pós-Covid, já existia com outros vírus. E a dengue é um vírus, então também pode ser uma perda auditiva súbita. A perda auditiva súbita, a gente tem que iniciar um tratamento precoce para tentar reverter essa condição. Então, Irene, vamos marcar uma consulta com o otorrino. Perfeito, viu, Irene? Fica o toque para você. Você de casa, manda umas perguntinhas para o nosso WhatsApp, tá bom? Que a gente com certeza quer responder aqui ao vivo para você. A gente para um pouquinho nossa conversa para saber do tempo durante essa semana, como é que vai ser. E tem a cidade aniversariante, que a gente vai falar aqui na previsão. Vamos lá. Hoje, céu nublado em Ilhabela, máxima de 26 graus. Em São José dos Campos e Roseira, céu limpo, máxima de 31 e 33 graus. Em São Sebastião, céu nublado, máxima de 27. Sol entre nuvens em Taubaté, máxima de 31. Céu limpo em Guaratinguetá, máxima de 32 graus. Em Campos do Jordão, cidade que faz aniversário hoje, tem máxima de 23 com sol entre nuvens. A partir de amanhã, céu limpo, máxima de 23. Quarta, 24, quinta também. E na sexta, céu limpo, máxima de 24 graus. Ela chegou para colorir o nosso cenário com muita cor e muita fofoca para a semana. A gente estava brincando aqui, olhando na tela, que nós estamos parecendo, sabe daquele filme? Como que é o nome? Nosso Lar. Nosso Lar. Somos mentores espirituais da Lana. Ainda bem que eu não vim de preto hoje, né? Senão ia ficar feio. Ai, você ia estar perdida se tivesse nós dois de mentor espiritual, amigo. Bom, vamos contar o que foi o acontecimento no final de semana nas redes sociais? Bom, tem um assunto, a gente começa com um assunto meio ruim, depois a gente vai melhorando, tá? Tá. Alunos do 9º ano pegaram um caderno da filha da Samara Filippo, de 14 anos, arrancaram as folhas, escreveram ofensas raciais em uma das páginas. Foi o assunto do final de semana, né? Então, a escola de alto padrão Vera Cruz, da zona oeste de São Paulo, suspendeu por tempo indeterminado as duas alunas, então, acusadas de racismo. Que absurdo. Então, além disso, a escola não descarta outras punições. Disse que as famílias das jovens agressoras foram convocadas pela escola, inclusive, né, gente? Para você ter um detalhe, que a Vera Cruz, né, é uma das escolas
mais tradicionais e caras de São Paulo. Então, a mensalidade lá, até o 9º ano, custa R$ 4.928 por mês. E os alunos do 9º ano é R$ 5.344 para o ensino médio, gente. É muito dinheiro, né? E a escola falhou, viu, gente? Porque já tinha que ter expulsado. Não, é isso. Mostra Tinha que que assim, expulsar. a educação independe da posição social que você exerce, né? Sim. Não tem relação uma coisa com outra. Realmente é Mas essa suspensão dolorido. temporária não sai, A gente. Samara que quer a aconteceu. expulsão, né? A Claro, Samara mas já fica- tinha que ter sido. Claro. Porque se fosse uma agressão, que também é um crime, porque o racismo, gente, é crime. Então, Claro. estamos falando de 2 adolescentes que cometeram um crime. Não, e que, Né? enfim, que estão ali na escola, que convivem com. Enfim, nada disso foi levado em consideração. Nada né? a ver, tem que expulsar Infelizmente, já. Expulsa. É uma tá errado. ignorância. Que Teria já triste. ter É a questão do suspendido, dinheiro, né, expulsado. gente? Como o dinheiro faz a lei valer para alguns e para outros não. Pois é. Fora Vai da saber de escola. quem que eles são filhos, né? É, então. Pois é. Bom, um assunto que também foi destaque nesse final de semana nas redes sociais foi que a Adriane Galisteu, gente, ela postou uma foto brilhando no tapete vermelho de um baile de gala AFI, um evento que aconteceu na noite desse sábado no famoso teatro lá de Hollywood, né? Ó, Que chique. maravilhosa. E a apresentadora estava com o marido, né, o empresário Alexandre Iodice, né? Usou um vestido com recortes do estilista alemão Philipp Plein e um mix de joias no pescoço. Mas o que chamou a atenção mesmo, que durante o evento, ela não se conteve e foi tietar, gente. Ela tietou a Meryl Streep e também a Nicole Kidman, gente. Ela foi lá, pediu foto com elas, né? A Adriane viajou a convite da NBC Universal, né? Lançou seu documentário nesse evento, Barras Invisíveis, que foi realizado então, e lá tinham grandes nomes do audiovisual, diretores, produtores, artistas, e nessa edição, inclusive, homenageou a Nicole Kidman pelo conjunto da obra dela. Legal, né, gente? Linda. Mas Gosto é engraçado, muito você vê dela. a foto, parece que ela ficou um tempão lá com elas, né? Não, mas ela só não foi lá. Mas foram foi momentos. segundos. Foi o que a Alana falou, foi tietar mesmo, né? Como Ó, a a gente Nicole faz Kidman ia quando- sair, ó. Quer ver? Eu nem ia dar tchau, ó. Oi, tudo bem? Aí ela ainda foi educada de agradecer. Ah, lá, sim. Ai, credo, essa Nicole Kidman não sei não, viu? Ah, não, eu gosto. Mas é que é aquela correria de evento, né? De Gente, é tapete muita gente. vermelho. Nossa, é, uma pessoa pra pede gente pra tirar foto querer. comigo, eu posto a foto da pessoa. Esse povo tá se achando demais. Mas na hora que você não der conta, amigo, você vai entender. É, se Deus Entendeu? quiser, É um que dia você ainda chega tá assim. dando Ó, conta, gente. entendeu? É, vamos. Obrigado, Leandro. Imagina. Gostamos da foto. Teve uma fofoquinha de gente. última hora, né? Eu tô Hoje de tentando achar manhã, aqui, não tô inclusive. achando, amiga. Hoje de manhã, Como é que inclusive, escreve o nome dela? Também não sei. com 2 Is. Ah, tá. Aqui tem um 2 Is nome e H. artístico, que é da VTube, né? Gente, Da a VTube. VTube hoje de manhã, então, a gente vai mostrar Achei. o vídeo. Ele vai Ah, foi espelhar um ali. vídeo? Ah, ela com a Ana Maria? Eu vou fazer propaganda na Não, Ana Maria. não, põe não. não. Vamos fazer Será o que seguinte, tem nos gente. stories? Eu conto já, eu conto. Conta. Deixa eu te contar. A Fazer VTube, propaganda não então, hoje de precisa. manhã, ela anunciou que tá grávida, gente. Do segundo filhinho que deles, bonitinho. que eles já estavam planejando há algum tempo, Ah, mas que eles pode pôr. estavam esperando, na verdade, o tempo do corpo dela, né? Se recuperar Ah, tá. depois Pode da pôr, lua. Leandro. Ah, é, porque tava até num bate-papo Isso. sobre isso. Depois Pois que a mulher pare, né, principalmente se é cesárea, tem que se esperar 1 ano e meio para novamente próximo filho. engravidar, porque senão É. pode ser arriscado. Então, Então, acho que é isso que ela quis dizer, Isso, né? É. Daí, ela já tá de 12 semanas, anunciou e fez uma publicidade aí, tá nesse post aí. É publi essa daí, ó. do exame Do lá. exame, É. né? Esse exame faz público com todo mundo que tá Gente, grávido. Eles viu? não perdem então. tempo de ganhar dinheiro, né? Até pra anunciar ganha dinheiro. É, e esse daí é o que eles sempre fazem. Mas legal, né, que ela conseguiu, Ai, que né? legal. Fiquei feliz. É que ela queria, Legal. né? Um segundo bebê. Ó, eu vou te falar, os dois, saúde pra tanto eles. ela quanto o Eliezer, eu já falei assim, já achei tanta coisa desnecessária deles, mas eu vejo que eles estão amadurecendo tanto, né? isso é bom. E eles são muito sinceros com as pessoas, eu achei isso muito legal, né? Obrigado, Lana, Imagina. gostamos da fofoquinha. Beijo, viu, Lana? Beijo. Olha, no próximo bloco a gente volta para comentar com vocês sobre um estudo que aponta que crianças estão mais altas e também com sobrepeso. E tem também os destaques do nosso jornalismo, né? Do jornalismo regional com a Band Vale FM e o Douglas Cruz. Até já. Estamos de volta. Primeiro, lembrando que Campos do Jordão faz aniversário hoje e a gente ama Campos do Jordão e você também que mora nessa cidade tão linda, né, Um amiga? beijo, para todo mundo de Campos. É uma delícia em qualquer época do ano. É eu verdade. acho. Não só na temporada. Disse tudo, perfeito. eu E eu gosto de lá também, em janeiro, fevereiro, é Isso, gostoso. é um turismo mais tranquilo, É. em que a gente consegue aproveitar. Bem familiar, né? Um beijo pra você de Campos, tá assistindo a gente, viu? A gente vai para uma notícia agora falando sobre esse estudo que acompanhou 5 milhões de crianças brasileiras e está revelando que elas estão mais altas, mas também mais obesas. É o que a gente vai ver na reportagem.
A obesidade não é um problema só de adultos. Está aumentando também entre as crianças brasileiras. E excesso de peso é uma ameaça à saúde. Uma obesidade que vai trazer lá no futuro problema do coração, pressão alta, diabetes, risco de infarto. Um estudo analisou dados de mais de 5 milhões de crianças que nasceram entre 2001 e 2014. A pesquisa realizada pela Fiocruz, pela Universidade Federal de Minas Gerais e pela Universidade de Londres apontou que as crianças estão mais altas e com mais sobrepeso. A pesquisa também concluiu que as crianças estão em média 1 centímetro mais altas, o que, segundo especialistas, reflete a melhoria nas condições de vida e de saúde. O peso aumentou em média 600 gramas. Na faixa dos 5 aos 10 anos, a prevalência de obesidade passou de pouco mais de 11% para quase 14% entre os meninos e de 9% para mais de 11% entre as meninas. Também teve aumento entre as crianças menores, de 3 e 4 anos. Nas 99 escolas municipais de Porto Alegre, quase 90% dos alimentos servidos às crianças são in natura ou minimamente processados. Aqui também é lugar de aprender a comer bem, mas em casa, os pais precisam evitar oferecer produtos mais calóricos e processados. Reduzir o consumo de alimentos ultraprocessados, que são os alimentos de pacote, salgadinho, biscoito recheado, refrigerante, chocolate. A gente estava comentando que é tão difícil, né? Mas tem que ter essa disciplina dos pais, né? Com os filhos. É que dá mais trabalho, né? Logicamente, você oferecer, às vezes a criança recusa, você vai tentar, né? Lógico que é mais fácil pegar alguma coisa assim, sei lá, uma batata frita, ela vai amar, né? Então, mas é complicado. Mas é um toque importante. Para todos os pais, para todo mundo, né? Que tem criança em casa. Olha, é o seguinte, hoje nós estamos entrevistando a Microsom Vale. São mais de 30 anos, gente, melhorando a qualidade auditiva das pessoas da nossa região. Microsom Vale está em 6 cidades da nossa região. Depois a gente fala uma a uma para você, tá bom? Olha, tem enquete, você pode participar, dá tempo, mas a gente vai ver uma parcial dessa pergunta. Pode colocar na tela pra gente? Você já fez exames preventivos para sua audição? Hashtag sim ou não na tela. Olha, a maioria. Mas até que tá um tanto equilibrado. Eu achei que menos pessoas, né, estivessem, assim, realmente cuidando da prevenção da qualidade auditiva. Mas fica o toque também, né, gente? Para esses 48% que falaram sim, ok. Mas os que falaram não, a gente está comentando de idade. É importante, não deixa para trás. Marca a sua consulta no Microsom para você cuidar muito bem desse bem precioso que a gente tem, que é a nossa audição. Tem mais perguntinhas chegando também direto do Açaí. Vamos lá. Estou aqui no Açaí Colinas com o seu Hildo, comentando com ele sobre o assunto de hoje. E eu perguntei para ele, você acredita que existe algum remédio que a pessoa tome para, de repente, não perder a audição? Não, não tenho. Ou seja, tem que ser um cuidado do dia a dia. Do dia a dia e aceitar naturalmente. Vamos entender isso? Tem algum remédio, tratamento medicamentoso? Não tem tratamento medicamentoso. É realmente a prevenção. E a partir do momento que a gente diagnosticou a perda auditiva neurosensorial, ela é indicativa de aparelho. O aparelho ele não só melhora a frequência da audição, quanto ela diminui a velocidade da perda. Então, o aparelho também faz parte da prevenção. Legal. Olha, na tela tá também o nosso WhatsApp 99716-7989 para você mandar perguntas, dúvidas para os nossos entrevistados responderem. A gente já vai começar respondendo outras. Quem mandou pra gente foi a Meire, ela é de Caçapava. Ela tá um pouco preocupada, gente. Escreveu o seguinte: estou preocupada porque a minha médica me mandou uma carta falando para eu passar no otorrino, porque deu uma alteração. Acredito que deve ter feito algum exame, né? Para ter dado alteração. Será que estou ficando surda? Bom, é a preocupação dela. Primeiro, a gente tem que conversar que não existe só uma causa de perda auditiva. Nós temos perdas auditivas condutivas, que é quando tem alguma coisa atrapalhando a condução do som, tá? Então, algumas delas precisa operar, algumas delas a gente reverte no dia do consultório mesmo, tirando a cera, fazendo aspiração, tá? E tem a perda auditiva neurosensorial. A perda auditiva neurosensorial, que a gente vai perdendo da parte neurológica, tá? E aí existem graus, tá? Antigamente se falava de porcentagem, perdi não sei quantos %. Hoje em dia não é mais atual falar em porcentagem de perda, nós classificamos leve, moderada, grave e profunda.
Então, quando a gente está com a profunda, que se classifica na surdez, tá? Então, teve um encaminhamento, vai passar no otorrino, a gente vai olhar dentro do conduto auditivo, às vezes pode ser só uma cera. Se identificou uma perda auditiva neurosensorial, dependendo do grau e da porcentagem das palavrinhas respondidas, vai ter a indicação do aparelho. E o aparelho, ele previne para não perder mais. Então, é difícil você iniciar uma perda profunda logo de cara, tá? Então, precisa passar em consulta, mas pode ir tranquila. Minha querida, o importante é ir no médico, tá bom? Para resolver. Vamos para a próxima participação, agora da Rosilene. Ela comenta o seguinte: uma boa tarde para você, amiga. Gostaria de saber se existe perda de audição, né, provisória. Eu fiz esse teste para trabalho e deu isso. E meu ouvido, desde criança, ele apita e chega a tremer os tímpanos. É uma sensação que ela tem, né? A Rosilene aqui de São José, obrigado. O que a gente pode comentar com ela? Bom, vamos lá. Perda auditiva provisória não é o nome correto, né? Tá. Mas assim, se você tiver uma cera ou uma otite, quando a gente tirar a cera ou tratar a otite, a perda auditiva reverte. Sim. Tá? E esse apito? A gente chama de zumbido. Zumbido. O zumbido é um desafio muito grande para nós otorrinos, tá? A principal causa de zumbido é a perda auditiva, mas ela não é a única. Então, precisa passar em avaliação. E a questão desse tremor que ela sente, né? Boa, é verdade. Existe uma... Essa sensação de tremor, ela pode ser secreção atrás do tímpano, ou pode ser alguma disjunção da cadeia ossicular. Nós temos os 3 ossinhos, martelo, bigorna e estribo. Se eles não estiverem bem articulados, eles podem estar tanto enrijecido quanto menos enrijecido, e ela pode ter essa alteração na percepção. Olha, interessante. Vamos a mais perguntas ou comentários da Lu. Ela escreveu o seguinte: olha, meu esposo dorme a noite inteira com fone. Isso faz bem? Ele diz que não, que é só um pouco. Como que é? Ele diz que não, que só um pouco. Todas as noites. Ele tem 68 anos. Não sei como consegue dormir, né? A não ser que durma, né, com alguma música tranquila, calminha, para relaxar. Barulho de chuva. Aí vale a pena. A questão aí é justamente a gente não saber qual é a intensidade que ele está dormindo com esse fone, né? Porque assim, a gente vai dormir, a gente vai relaxar, a parte neural vai adormecer, ele vai trabalhar para repor hormônios, só que na parte auditiva, a gente não vai saber se está baixo, se está alto. Se ele passa a noite inteira com o volume bem pequenininho, aí não terá problema. Agora, se ele está num volume, que é o que eu comentei anteriormente, acima da metade, aí sim, logo, ele poderá ter problemas aí no futuro, tá? Então tem que tomar bastante cuidado quanto a isso. Perfeito. Tem mais perguntinhas chegando também, bora colocar na tela a sua participação. Obrigado, viu? A Clarinha, ela é a Maria Clara de Taubaté, beijo. Tenho perda auditiva. Já fui a 3 clínicas, faço o teste por 15 dias com o aparelho e não observo melhora. O que eu faço? Você vai na Microsom, minha amiga. Vamos colocar os contatos da Microsom na tela, por favor? Que a gente já resolve. Aí nem precisa responder, deixa que a gente responde essa. Tá aqui para vocês, ó. Esse é o WhatsApp, minha amiga Clarinha. Anota aqui para você, ó, 9741. Eu acho que tá faltando um número aí, né? Acho que é 411, então 97411, tá? 6688. A gente pode arrumar também 97411 6688. Anota aí para você, Clarinha. Aí você já consegue entrar em contato com eles agora mesmo. Obrigado, produção. Que aí a gente já consegue dar essa resposta para você também. Tá bom? E ó, a Microsom tem em Taubaté. Olha. Viu, Clarinha? São 6 cidades: São José dos Campos, Jacareí, Taubaté, Guaratinguetá e Cruzeiro. Mas se você também morar perto de alguma dessas cidades, pode ir lá na Microsom, que ela atende realmente o Vale do Paraíba todo. Tem inclusive um Instagram que daqui a pouquinho a gente mostra. Eu posso postar agora. Ah, é? Vamos mostrar? Eu coloco aqui para vocês. Aí você pode seguir e acompanhar os tratamentos também. Já a gente vai mostrar para vocês um aparelho que eles trouxeram incrível. Microsom tá esperando para você, Leone. Microsom _Vale _ Paraíba. Vou mostrar e você pode seguir também. Lembrando que todos os contatos, gente, a gente vai deixar durante o programa para você conseguir falar com eles e também ter mais informações, tá? Tá aí na tela para vocês. Bora seguir. E você pode aprender muito mais essa saúde também dos seus ouvidos. Tá aí na tela. E aí, vamos seguir para a próxima pergunta? Tem mais perguntas chegando. A próxima é do Lázaro. Após uma sepsemia, perdi 80% da audição no ouvido direito.
tempos depois, devido a uma meningite bacteriana, piorou muito a audição, zumbido no ouvido em questão. Já passei por 3 otorrinos, não resolveu esse problema. Então, o que é possível fazer? Bom, então, temos um paciente que teve 2 infecções graves, né? Ele tanto teve uma sepse e depois teve uma meningite. Nesse tipo de infecção, normalmente na internação, usa-se antibióticos muito fortes. E como eu havia dito no começo do programa, esses medicamentos são ototóxicos. Eles geram uma toxicidade para as células ciliadas externas do ouvido. Então, o que pode ajudar a resolver isso é o aparelho auditivo, tá? Não sei qual que é a profundidade dessa perda, então a gente teria que avaliar a audiometria. Existe um exame chamado Bera, que também consegue nos ajudar a compreender melhor a perda que ele teve, mas o aparelho normalmente pode ajudar. Já a gente traz para você uma opção de aparelho também, até para o pessoal explicar como que é a dinâmica no dia a dia para quem usa aparelho. Vamos cuidar da saúde das crianças, também da audição? Olha que pergunta interessante. Eu acho que é bacana a gente até reforçar a questão dos exames para as crianças. A Maria José Roberto, boa tarde, minha amiga. Ela descobriu agora que o neto dela com 10 anos não escuta. Ela quer questionando aqui, né? Ele pode ter nascido assim ou pode ser decorrência de algo? É claro que a gente não tem muita informação de como essa criança cresceu, se ele fala ou não também, amiga. Acho que é bom você também mandar essas informações para a gente ter uma resposta mais precisa. Exatamente, a gente precisa saber se essa criança é verbal ou não. Qual que é o exame principal para ver se está tudo bem desde que nasce? Então, assim, o rastreio, a triagem auditiva neonatal, que todas as crianças no Brasil têm que passar quando nascem, é o exame da orelhinha, que se chama emissões otoacústicas. Esse é o nosso primeiro exame de rastreio, né, de triagem. Se ele falha, 2 vezes ele vai ser encaminhado para o Bera. Criança nasceu, passou no teste da orelhinha e não falou até os 2 anos. Então, a partir do momento que a criança não fala antes dos 2 anos, isso é considerado um sinal de alerta. A gente precisa ouvir para poder falar. Então, com 2 anos, a criança teve atraso, tem que ir no otorrino para a gente fazer o Bera e a audiometria infantil, tá? A criança com 10 anos com perda, se ele é verbal, provavelmente é unilateral. Mas também não dá para a gente saber com essas informações se é congênito ou se ele adquiriu ao longo desses 10 anos de vida. Realmente tem que procurar, né? Um especialista. A Microsom Vale também atende crianças, não é? A gente fala muito sobre perda auditiva em adultos e principalmente em idosos, mas há também o atendimento. Sim. Então vamos para a próxima pergunta, gente. A Cleidinha mandou o seguinte: tem uma dúvida, é verdade que você usando cotonete pode atrapalhar na audição? Vamos falar sobre a limpeza. Como que a gente pode fazer a higienização? Todo mundo praticamente usa, né, cotonete. O otorrino eu fico doida com isso. Cotonete não é indicado para o ouvido, tá? Não vamos falar de marca, é uma haste flexível de algodão. Ele não é indicado para limpar o ouvido. A cera não é sujeira, a cera ela é proteção para os nossos ouvidos. A gente tem a indicação de removê-la quando ela está em excesso, atrapalhando a condução do som. Então, a higiene do dia a dia, como que é? É com a pontinha da toalha, que é móvel e não é durinha, secar aqui a região até onde o seu dedo alcança, tá? O cotonete, ele não só pode empurrar a cera lá para dentro, quanto perfurar o seu tímpano. E aí nós vamos ter o quê? Uma perda auditiva condutiva. Você pode perder a sua audição em consequências à haste flexível de algodão. Então, por favor, não usem, não comprem. Perfeito, minha querida. Olha só, a gente vai trazer mais informações para vocês também, com alertas importantes no próximo bloco. Segura um pouquinho. Pode continuar participando com a gente, 997167989, que a gente já volta com as suas perguntas. E no próximo bloco também tem os ganhadores, os sortudos do Vale Cap de domingo. Boa tarde, Águida. Boa tarde, Lucas. Boa tarde a todos que acompanham Falando Nisso. Estaremos com os ganhadores do Vale Cap sorteio de ontem, então não percam, hein? Fiquem ligadinhos. Segunda-feira, último bloco, chegou o momento da gente conhecer quais foram os sortudos desse domingo do Vale Cap. Quem traz pra gente os ganhadores? Quem é? A Alessandra voltou de férias! Mais uma vez, boa tarde a todos que acompanham Falando Nisso. Boa tarde, Águida. Boa tarde, Lucas. Eu estou aqui com os ganhadores do Vale Cap do sorteio de ontem. R$10.000. Quem ganhou no primeiro prêmio foi a Cat, da cidade de Caraguatatuba. Ela vai contar pra vocês. Ganhar no Vale Cap é bom,
Ter Valicap no comércio é melhor ainda, né? Melhor ainda. Eu vendo Valicap no salão já há um bom tempo e eu também compro e eu tive a sorte de ganhar 10 mil reais. Parabéns, viu? No segundo prêmio, 10 mil reais, a dona Maria das Graças, daqui de São José dos Campos, comprou, acreditou e ganhou. 10 mil reais. Te ajuda em quê, dona Maria? Eu ajudo em quê? 10 mil reais vai te ajudar em quê? Aguardar e vou ganhar de novo para mim comprar uma casa. Parabéns, viu? Terceiro prêmio, 10 mil reais. Quem faturou foi a Ariane, da cidade de Lorena. Devido a compromisso, não está presente. Mas aqui eu estou com os ganhadores do quarto prêmio. 200 mil reais, 2 ganhadores. A Ana Paula, da cidade de Cachoeira Paulista. Ana Paula, conta pro pessoal, quantas vezes você comprou o Valicap? 2 vezes. 2 vezes já ganhou 100 mil reais. 100 mil. Nossa. Sonho realizado, né? Sonho realizado. Parabéns. Ela divide com o Mauro Celso, da cidade de Taubaté, que também vai levar para casa 100 mil reais. 100 mil reais vai te ajudar em quê? Ajuda bastante, né? Colocar as contas em dias e o restante a gente vê o que... É isso aí. E olha, tivemos também 50 super giros da sorte no valor de R$1.000 cada. Agora, para a próxima semana, olha o que tem para você. Ela vai me ajudar aqui porque o prêmio está imperdível. No primeiro prêmio tem 10 mil reais, no segundo prêmio 15 mil reais, no terceiro prêmio 20 mil reais e no quarto prêmio 220 mil reais. É para mudar a sua vida, hein? E 50 super giros da sorte no valor de R$1.000 cada. Então, adquira seu Valicap, ajude a PAI da sua cidade e realize sonhos. Tchau, boa semana a todos. Para você também, minha querida. Seja bem-vinda novamente, descansou um pouquinho. Que bom ter você aqui com a gente. E parabéns aos ganhadores do Valicap também deste domingo. A gente segue o programa, já a gente responde mais perguntinhas de vocês. Mas hoje aqui ao vivo com a gente, Microsom Vale, comentando sobre cuidados com a nossa audição, mas também tratamentos. E eles, de maneira muito gentil, trouxeram, vou pedir até para o Pedro fazer uma imagem aqui para a gente, esse aparelho auditivo que, na verdade, nem sei se vocês aí de casa vão conseguir enxergar, porque ele é muito imperceptível, né? Agora, todos são assim? Então, Lucas, a proposta do aparelho auditivo veio trazendo a estética, porque antigamente o que acontecia? Todo mundo lembrava de aparelho como um tijolão atrás da orelha, né? Sim. Então, você já tinha que enfrentar a questão da perda auditiva, às vezes o preconceito em casa, o preconceito na rua, e a própria autoestima. Você tem que tratar e ainda ficar preocupado com a estética. Ótimo, hoje, a gente tem os menores aparelhos auditivos do mundo, né? São aparelhos que ficam totalmente imperceptíveis, né? Além desse modelo RIC, tem uns intracanais também que a gente chama de invisível, que fica menores até do que os pontos que vocês usam, né? Nossa. Bem imperceptível mesmo. Você não tem como saber se o paciente está usando o aparelho auditivo. Olha isso. É claro que depende também da perda auditiva do paciente, mas assim, esse aparelho que está na mão da Aida, ele cobre perdas até moderadamente severas. Então, assim, cobre uma ampla gama de graus de perda auditiva, tá? Tem os maiores, mas assim, é só para quem já está no último estágio ali, que é a severa e profunda, tá? Mas hoje em dia a gente foca aí na qualidade, na tecnologia e na parte estética, que é o que mais chama atenção, né? Vamos falar um pouquinho sobre a questão da tecnologia. A gente já viu que eles já estão bem menores e aí fica super discreto, todo mundo usar. Mas eu fiquei impressionada o quão tecnológico é esse aparelhinho tão pequenininho aqui, né? O que pode proporcionar para uma pessoa que está com a autoestima baixa, já está com depressão por causa da perda auditiva. Vamos falar um pouco. Certo. Então, o aparelho auditivo, ele vai muito além do que só parecer com fone de ouvido. Ele tem dentro dele uma memória, um processador que capta esse som externo, ele vai transformar esse som externo em um estímulo com base na necessidade daquela perda auditiva do paciente, né? Eu sempre falo assim para meus pacientes que o aparelho auditivo, ele substitui algumas funções que a gente acaba perdendo com a perda auditiva. Um exemplo da habilidade que eu gosto sempre de falar que é a figura fundo. Tem um ruído, um ar-condicionado em cima da minha cabeça, eu acabo não percebendo porque eu estou acostumado. Agora, quando você tem perda auditiva, você não consegue mais focalizar no que uma pessoa está falando. Ou seja, tem uma pessoa conversando e um ruído do lado, para o cérebro, essa informação vem misturada. Então, o cérebro não consegue mais separar aquela informação que ele está ouvindo. E o aparelho auditivo tem essa função de colocar para o paciente só a fala e diminuir ruído. Além também de melhorar a localização dos sons
que é uma habilidade que a gente perde. Às vezes você escuta, né, o paciente que tem perda, ele escuta, mas ele não sabe de onde está vindo aquele som. Então o aparelho auditivo corrige esse problema também. Incrível, né, gente? Microsom Vale, todos os contatos a gente está revezando aqui para vocês. Vou reforçar, então, pela última vez o Instagram, Microsom, Vale, Paraíba. Pode seguir, conversar com eles, falar que vocês viram aqui, querem um preço bem bacana, que eles vão conversar com vocês, tá bom? E ajudar você a voltar a ouvir, que é tão importante, né, amiga? Para o nosso dia a dia. Tem perguntinha, vamos ver, acho que dá tempo. Vamos lá? A Lúcia quer saber o seguinte, interessante a pergunta. Crianças com zumbido no ouvido, pode ter problema de surdez a longo prazo? Sim. Primeiro nós temos que entender por que essa criança está com zumbido. Tá? Não é uma queixa muito usual de uma criança, às vezes eles nem sabem se expressar e saber o que é um zumbido, certo? A principal causa de perda auditiva tardia numa criança é uma otite. Isso não quer dizer que seja permanente, precisa avaliar, ela pode ser aguda, ela pode ser crônica, ela pode reverter com remédios, com cirurgia. Então, o primeiro passo é a gente entender a causa do zumbido dele. Legal. Tem mais perguntas chegando? Uma bem delicada, né, que a Érica está contando pra gente. Érica Patrícia, obrigada, viu, querida? Tenho muita coceira no ouvido, uso muito cotonete para ajudar na coceira. Há uma semana saiu algodão no meu ouvido, fiz lavagem, mas já acho que não saiu todo. Tô com sensação de ouvido tapado e dor, né, incomoda atrás da orelha. O que devo fazer? Na UPA, eles mal olharam o ouvido, não fazem lavagem também. Bom, primeiro, não usem cotonete, tá? O cotonete não é para ser usado dentro do ouvido. Uma das causas de coceira no ouvido pode ser tanto uma otite externa quanto um eczema, que é uma doença de pele. Então a gente tem que entender por que você, desde o começo, por que você está coçando o ouvido, o que está causando a sua coceira. Ficou o algodão lá dentro, certo? Tem que ser removido, isso é um corpo estranho, isso vai gerar uma infecção. Tá? O nosso organismo ele infecciona quando tem um corpo externo, um corpo estranho, até ele exteriorizar. A lavagem auditiva ela é recomendada pelo otorrino, tá? Quem tem que fazer é o otorrino. A gente que consegue ver se o tímpano está perfurado ou não. Se lavar com o tímpano perfurado pode dar uma tontura incapacitante. Então o médico da UPA ele não está apto para fazer a lavagem. Ele vai encaminhá-lo aos postinhos, que normalmente o médico de postinho faz, mas o ideal mesmo é ir no otorrino. Precisa ver se esse algodão está aí e se ele está, a gente tem que tirar com uma certa urgência. Anota aí 97411-6688, o WhatsApp da Microsom, você já resolve isso. Amiga, um minutinho para essa última perguntinha que a gente recebeu, que é a seguinte, Ana Maria, boa tarde, amiga. Zumbido no ouvido tem cura? Para alguns casos temos. Outros casos a gente chama de idiopático, não achamos a causa e aí a gente trabalha com a camuflagem. Mas o aparelho auditivo, caso o zumbido seja por conta de perda auditiva, que é a principal causa de zumbido, o aparelho auditivo ele aumenta a frequência que você está com a perda e aí iguala as frequências e o zumbido desaparece. Olha, gente, nós entrevistamos hoje o Felipe Maia, que é fonoaudiólogo, a doutora também Mariana Rosa, otorrinolaringologista. Sejam sempre muito bem-vindos. Foi ótimo, viu? Obrigada. Hoje o nosso bate-papo aqui. Obrigado, gente. Obrigada Valeu pelo convite. mesmo, sejam sempre bem-vindos. Amanhã tem mais programa também com assunto interessante. Olá, amigos. Para quem não me conhece, eu sou o Dr. Tiago Leite Caetano e nessa terça-feira, dia 30 de abril, estarei no programa Falando Nisso, às 13 horas, para explicar sobre o novo tratamento de Alzheimer que já está disponível aqui no Vale do Paraíba. Conto com a presença de vocês lá também. Um abraço. Gente, uma excelente semana para vocês. Obrigada, viu, por hoje, por sempre participarem aqui com a gente. Verdade. Muita participação e a gente fica muito feliz. Fiquem com Deus. Tchau, tchau.